Ok. Então, olá, todos sejam bem-vindos. Eu sou Everton Bernardi, sou doutorando no Laboratório de Hidrologia da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador da Comissão Técnica Jovem da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. A CT Jovem busca trazer informação, conhecimento e promover debate sobre recursos hídricos no intuito de colaborar com o tema, né? E também fortalecer a discussão e a ciência brasileira. Frente aos desastres naturais que ocorreram no Brasil em 2024, nós decidimos promover uma edição especial dos Hidrotalks. Essa edição, ela é intitulada Eventos Extremos, ela é uma trilogia. Dois episódios dessa trilogia já estão disponíveis. O primeiro é Impacto das Mudanças Climáticas na Gestão dos Recursos Hídricos, e o segundo é Previsão Hidrológica, né, onde a gente trouxe profissionais da área para fazer uma discussão sobre esses temas, que agora vão ser complementados com o terceiro episódio, intitulado Eventos Extremos e Desastres Naturais, né? Nesse terceiro episódio, a gente vai trazer uma conversa entre um órgão estadual e a universidade sobre previsão meteorológica de eventos extremos e também a atuação junto à comunidade e a elaboração de políticas públicas, né? Nossas convidadas são profissionais que atuam diretamente nesses ramos, e eu gostaria de apresentá-las, agradecer primeiramente o convite, o aceite do convite, e em nome da CT Jovem, agradecer por estarem aqui contribuindo conosco nessas falas. Então, a Rafaela dos Santos Gomes, ela é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, enquanto a Aimee Guida, ela é pós-doutoranda na Universidade Federal Fluminense e trabalha na elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos do município de Niterói. Bom, então, vamos iniciar com as falas, né? Eu também quero desejar uma boa conversa a todos e também boas-vindas para quem está participando aí de alguma forma, para quem está nos assistindo, certo? Bom, a Rafaela, ela vai fazer a primeira fala. Ela possui mestrado em Ciências Climáticas, graduação em Meteorologia, curso técnico em Eletrônica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e atualmente é pesquisadora meteorologista na área de meteorologia operacional da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. Então, seja bem-vinda, Rafaela. Fique à vontade para fazer a sua fala, compartilhar a sua apresentação, e a palavra está contigo. Tá bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Esse é um tema extremamente importante e eu me sinto muito honrada em poder participar dessa conversa com você. Vou compartilhar minha tela. Como o Everton falou, né, sou meteorologista e pesquisadora aqui da Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos aqui no estado do Ceará. E vamos abordar um pouco sobre os eventos extremos e os desastres naturais desse hidrotal. Eu vou trazer temas como a definição dos eventos extremos, eventos associados a chuvas intensas e também as secas severas, que são eventos que ocorrem com bastante frequência aqui no estado do Ceará. A Organização Mundial de Meteorologia, ela define eventos extremos como um fenômeno meteorológico ou climatológico raro e incomum em termos de magnitude, localização, tempo ou extensão. O estado de Ceará, ele está localizado na região semiárida, então ele é vulnerável tanto às secas severas como também às chuvas intensas. E esses eventos, eles são causados por variações sazonais de precipitação, que é influenciada por modos de variabilidade lá do oceano, como El Niño e Laninha. Eles podem intensificar as chuvas intensas, como também prolongar os períodos de seca severa. Aqui eu trago uma notícia, que mostra que no ano passado o governo federal ele reconheceu a situação de emergência em 3 cidades cearenses devido às chuvas intensas. Nós podemos observar aqui a cidade, o centro da cidade, bastante alagada.
E o outro ponto é uma seca grave ainda no ano 2019, apontada pelo monitor de secas, que eu vou falar um pouco mais. Então, como perigo hidrometeorológico, as chuvas intensas ela vai causar um efeito cascata. Primeiro efeito seria a questão dos deslizamentos, erosões, inundações, deslizamentos de lama, e em seguida impactos tanto primários quanto secundários, trazendo danos às propriedades, estruturas, mortes, problemas de saúde, perdas de meio de subsistência, no longo prazo, no curto prazo também, até a questão do deslocamento e migrações. Enquanto que o perigo hidrometeorológico das poucas chuvas, ele pode ter um efeito da cascata dele, a secas, tempestades de poeira, desertificação, e um dos impactos primários e secundários deste perigo, né, das poucas chuvas, é a perda severa de colheitas, escassez de água, doenças, migração, até mesmo conflito em relação à água. Aqui eu trago para vocês a porcentagem total de desastres por tipologia. Esse dado eu consegui lá no S2ID, que é um sistema integrado de informações sobre desastres naturais, e ele tem um objetivo de qualificar e dar transparência à gestão de riscos no Brasil. Então, aqui para o estado de Ceará, com os dados disponíveis nesse sistema, eu posso mostrar que a maioria dos desastres que ocorreram, que houveram algum tipo de reconhecimento ou solicitação ao governo federal, foi a estiagem e a seca, com 83% dos eventos. Em seguida, temos as inundações, enxurradas, alagamentos e incêndios florestais. Aqui, esse gráfico, eu trago os eventos associados à chuva intensa, que eu peguei lá do Atlas Digital, Ministério do Desenvolvimento, que também ele usa os dados do S2ID, onde mostra aqui um acumulado de eventos como chuvas intensas, inundações, alagamentos, enxurradas, de 91 até 2024. E aqui nós podemos observar, no estado de Ceará, a distribuição desses eventos no estado como um todo. Aqui eu trago o número de ocorrência, trago que os óbitos, eles são ocorridos principalmente durante os eventos de chuva intensa. Ele causa mais desabrigados, desalojados e causou danos totais desde 95 corrigidos de 2,7 bilhões. Eu quero deixar claro também que esses dados eles podem ser acessados por você aí de casa para verificar essa situação no seu estado. Aqui, no outro ponto, eu trago a estiagem e a seca, onde a maior ocorrência em relação ao outro evento, tivemos 2.400 eventos, nenhum óbito, mas tivemos 14 milhões de afetados, com prejuízos de 25 bilhões de reais. Aqui eu trago que os maiores ocorrências desse evento nos municípios ficam localizados aqui, principalmente nessa região central. Gostaria de destacar essa área aqui mais central. Por quê? Aqui eu vou trazer as chuvas intensas e seus impactos. E nessa primeira figura, quero relembrar que o clima aqui no estado do Ceará ele é predominantemente semiárido, ou seja, com poucas chuvas. Esse primeiro mapa ele mostra a climatologia da precipitação de 81 a 2010, mostrando que essa região aqui, onde na outra figura eu mostrava que tinha bastante eventos de secas e estiagem, ele é causado principalmente porque é uma área que chove pouco ao longo do ano. Então, qualquer alteração e variabilidade nessa região vai ter um efeito significativo no acumulado de chuva. Aqui posso mostrar também que as regiões que mais ocorrem chuvas ficam aqui próximo à faixa litorânea e algumas regiões de serra, como aqui, a região do Baturité, aqui na Ibiapaba e aqui também no Cariri. Aqui eu trago um mapa de topografia, só para a gente ter uma noção como é que é a dinâmica entre a topografia e a chuva aqui no estado do Ceará. Nesse slide, eu mostro os extremos de chuva intensa classificados pelo percentil, ou seja, aquela métrica lá da estatística, onde eu separo uma série, eu divido uma série toda em 100 partes, e eu estou mostrando aqui os 5% lá do final dessa classificação. Ou seja, são os maiores valores aqui, os 5% dos maiores valores de chuva aqui para o estado do Ceará. E foi encontrado que, utilizando a técnica do percentil, um valor, um limiar de chuva de 56 milímetros por dia. Ou seja, esse valor já é considerado uma chuva extrema aqui do ponto de vista estatístico aqui para o estado do Ceará. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei
total de dias com chuva acima desse limiar aqui, para ver como é que fica a distribuição dessas chuvas ao longo dos anos aqui para o estado do Ceará. Esses dados de chuva eu utilizei os dados que são observados, coletados aqui pela FUNSEMI, que fica disponível no site para quem quiser acesso aos dados brutos de precipitação, no site funsemi.br. E aqui eu trago 2011 até 2020, pegando aqui esse pedaço de chuva, esse pedaço aqui, perdão, de um período seco, 2012 até 2018, mais ou menos, mas com destaque aqui entre 2012 e 2015, onde mostra que mesmo sendo anos de seca, um ano que teve pouca chuva, nós tivemos eventos extremos de precipitação, principalmente aqui nessas regiões onde o azul é mais intenso. Ou seja, mesmo nesse período, nós temos ainda a ocorrência de, mesmo sendo uma seca, né, nós vamos ter também os eventos de chuva intensas. Então, em relação às chuvas intensas, eu trouxe aqui também a manchete de uma notícia que ocorreu esse ano, onde cerca de 1.000 famílias foram afetadas por alagamentos e interrupções de serviços, como telefonia, transporte, e 150 famílias ficaram desalojadas. O que chama atenção é que, para esse município onde ocorreu esses desastres, o município de Morada Nova, no mês de abril, a normal climatológica para esse município, durante o mês de abril, é de 143 milímetros, mas tivemos um impressionante 278 milímetros, ou seja, um desvio aí de 94% em relação à climatologia. E aqui, nesse gráfico, eu mostro aqui nas barras verdes a chuva máxima em abril, ou seja, um dia de chuva máxima, desde 74 até 2024, onde podemos ver que no dia 21 de 4 de 2024, para esse município de Morada Nova, tivemos um evento de chuva bastante intenso, e ele ultrapassa tanto o percentil 95 como também o percentil 99, ou seja, esse valor aqui já está entre os 1% dos valores mais elevados para a série temporal de chuva nesse município. Aqui nesse segundo gráfico, eu vou abrir para todo o abril de 2024, onde eu mostro aqui o dia 21, né, que é relacionado a esse ponto aqui, e que anterior a esse dia aqui de máximos, que choveu mais de 100 milímetros, nós tivemos outros dias com bastante chuva intensa também, como é o dia 12, aqui tivemos mais de 60, e essa chuva foi contínua ainda, nós tivemos ainda outro pico aqui, começando em 18, 19, 20, pegando 21 e diminuindo. Ou seja, além dessa chuva intensa que ocorreu em apenas um dia, nós também tivemos diversos outros eventos que antecederam a esse evento de chuva intensa. Para contornar essa situação dos eventos de chuva intensa, nós elaboramos avisos meteorológicos. Então, para isso, nós vamos utilizar modelos de previsão numérica do tempo aqui, PNT, e aqui eu trago para vocês a variável de precipitação do modelo global GFS, que é um modelo lá do Centro Meteorológico dos Estados Unidos, no dia 13, ou seja, a previsão do dia 13 para o dia 14. Aqui, já começo a perceber que para o dia 14, nós temos aqui uma condição de maiores acumulados de chuva, uma maior área, em relação ao dia 13, que eu posso chamar aqui de dia 0, o dia onde eu estou observando as condições para o dia seguinte. E se eu pegar esse dia 14 aqui e abrir temporalmente aqui para cada 6 horas, eu posso ver que os maiores acumulados, eles começam entre a madrugada, manhã e tarde aqui para a cidade de Fortaleza. E aqui em cima eu trago uma técnica que a gente utiliza no dia 0 ainda, de verificar quais modelos globais e regionais eles convergem em relação à área de chuva intensa, ou seja, eu vou pegar diversos modelos e vou ver aqui quantos deles estão apontando para uma situação semelhante. Aqui eu trago para vocês também a chuva acumulada de 24 horas, ela prevista pelo modelo regional WRF, utilizando a entrada daquele modelo global GFS. E aqui a gente podemos observar que ele mostra alguns acumulados também para o dia 14, mas com valores bem menores do que o modelo global estava apresentando. Então, no dia 13, o meteorologista do dia que fez a previsão, ele emitiu um aviso meteorológico com risco potencial para chuvas intensas, principalmente durante o período da madrugada e manhã.
o meteorologista do dia, ele destacou que, além dos modelos estarem sinalizando para uma condição de chuva elevada, principalmente na faixa litorânea, ele observou a formação de áreas de instabilidades no leste e no nordeste ainda durante o período diurno, que poderia favorecer a ocorrência, de fato, dessa chuva. Então, aqui eu já trago o observado no dia desse evento. Aqui eu trago o calendário de chuvas, também disponível no site da FUNSEMI, onde ele mostra que os maiores acumulados aqui nesse tom de roxo, acima de 50 milímetros, ficou praticamente aqui na faixa litorânea. O maior acumulado no município de Eusébio, aqui na região metropolitana, Pindoretama, Maquirais e também na capital, Fortaleza, com 84 milímetros. Aqui foi o aviso que foi elaborado pela meteorologista do dia, e aqui a observação, né, que aconteceu nesse dia do aviso. E no dia desse desastre, dessa chuva intensa, que foi prevista, que foi emitido um aviso, acordamos com essas notícias. De Fortaleza amanhece com um ponto de alagamento, carro é engolido por cratera após a chuva, chuva gera alagamentos, danifica estruturas, e Fortaleza também segue com chuva intensa após terem casas alagadas. Ou seja, todo esse processo que ocorreu antes desse dia 14, ele apontava para uma condição que de fato aconteceu, que de fato foi intensa e que causou transtornos para a população. Agora, falando sobre as secas, que também é um fenômeno extremo, ele está do ponto de vista de extremo, um extremo mais climático, um extremo mais longo, né? Ele vai ocorrer com um pouco mais vai demorar um pouco mais para ocorrer. Aí eu trago aqui um evento de seca, que foi bem recente, e ela foi considerada a pior seca da história do Ceará, que foi de 2012 a 2018. Impactou setores como abastecimento urbano, agricultura, abastecimento rural. E aqui essas figuras eu trago a categoria da precipitação, em 3 categorias, né? Ou se foi abaixo, ou normal, ou acima da normalidade da chuva anual, de janeiro a dezembro, para os anos de 2012 até 2018. E podemos observar que, de fato, que desde 2012 nós tínhamos uma condição, né, terminou o ano, de fato, com chuvas abaixo da normalidade em praticamente todo o estado, melhorando somente a partir do ano 2018. E a seca, ela é sentida de diferentes formas por agricultores, moradores de áreas urbanas, gestores, e por os órgãos também pela resposta, em relação à resposta a esses desastres. Aqui eu trago uma ferramenta que é o monitor de secas. O monitor de secas, ele é um processo de acompanhamento do grau de severidade da seca em todo o Brasil, através de dados e informações, tanto do Estado quanto do governo federal. Ele é mantido pela ANA, e o que chama atenção nele é que ele iniciou, principalmente durante esse período de seca aqui foi mostrado em 2012, 2018, lá em 2014, aqui no Nordeste, a primeira sementinha foi plantada aqui no Nordeste desse monitor, e hoje ele se expandiu já para todo o Brasil. Então, uma das ferramentas que são importantes para prever essa questão de seca no estado do Ceará, tanto quanto a seca com a quantidade de chuva também, né, para prever a chuva, é a utilização de modelos climáticos. Então, a previsão climática, ela vai nos dar um norte para termos como ter um planejamento proativo de seca e garantir a segurança hídrica. E a previsão climática, ela vai se basear na ligação física estabelecida entre a precipitação e a TSM, também com técnicas de estatísticas. Aqui eu trouxe um caso de janeiro desse ano, onde o modelo ECAM mostrava em janeiro para fevereiro, março e abril, condições de chuva abaixo da normalidade. E aqui eu trago essa tabela que mostra o prognóstico climático que é emitido aqui pela FUNSEMI, alguns anos secos, como entre 2013 e 2017, onde essas informações de prognóstico que é lançado lá em janeiro para os meses de fevereiro, fevereiro, março e abril também, ele seguia apontando para a chuva abaixo da normal. Ou seja, essa informação ela é importantíssima para a tomada de decisões. Então, a gente já tem um norte de como criar, como mitigar, como ter se ajustar a essa condição. Então, entre a previsão climática e a previsão do tempo, vamos ter um meio, né? Vamos ter a previsão subsazonal.
E ela vai preencher essa lacuna entre a previsão do tempo e a previsão climática. E ela é importante para melhorar e otimizar a produção agrícola, a gestão de recursos hídricos, reduzir os desastres naturais e promover também maior resiliência climática. Aqui eu trago um modelo subsazonal multimodelo, que ele foi apresentado também pela Carolina no último Hidrotalk de eventos extremos, onde ele mostrava que durante os primeiros 14 dias de fevereiro, uma condição de chuvas abaixo da climatologia do estado do Ceará. Então, durante as secas, como ação reativa, foram construídas algumas barragens, alguns barramentos, leitos de água irregulares, alguns irregulares, não todos, mas que não sofreram manutenção e nem monitoramento. Então, durante a estação chuvosa, devido às chuvas intensas, ocorreram rompimentos e desastres das estruturas, causando danos e transtornos à população. E aqui eu trago um exemplo, né? Ou seja, algo que foi criado durante o período da seca para melhorar a condição do Estado, da condição hídrica do Estado, acabou rompendo e trazendo transtornos para a população durante o período chuvoso. Aí aqui eu trago um rompimento de uma barragem que ocorreu no interior do Ceará, e aqui eu trago a notícia onde ela diz que o Ceará registrou 11 rompimentos de barragens em 2023, e de acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos, a causa principal para esses eventos foi a intensidade das chuvas registradas no período. Então, como vimos, o Ceará, o estado do Ceará, ele é profundamente impactado por eventos climáticos extremos, tanto seca quanto períodos de chuva intensa, mas consciência, planejamento, ação, podemos não só prever esses impactos desses desastres, mas também proteger a nossa população e garantir um futuro mais resiliente para todos. E o trabalho de instituições como a FUNSEMI é crucial para fornecer alertas, apoiar a tomar decisões eficazes e reduzir os impactos desses eventos extremos. Então, queria agradecer mais uma vez e aqui está meu contato para mais esclarecimentos, se for necessário. Obrigada. Ok, muito obrigado, Rafaela, por sua fala. Vamos dando sequência, então, à nossa conversa, né, que já teve bastante informação, também links com o episódio anterior. Eu gostaria de convidar para a apresentação a Aimee Guida Barroso. Ela é formada em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Geociências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e possui doutorado também em Geociências pela Universidade de Durham, no Reino Unido. O doutorado dela foi com ênfase em Geologia Estrutural e Mecânica das Rochas, e atualmente ela é pós-doutoranda na Universidade Federal Fluminense, trabalhando na elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos do município de Niterói. Então, a Aimee, fica à vontade para compartilhar a sua apresentação, para fazer a sua fala. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. Boa tarde novamente aí aos colegas Everton e Rafaela, né. Eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, de estar participando aqui com vocês desse Hidrotalk, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver, né? Para eu poder começar aqui, só um instantinho. Bom, como o Everton falou, né, eu sou geóloga de formação, e a minha carreira acadêmica ela foi muito pautada aí na geologia estrutural, né? Mais recentemente eu comecei a me aventurar aí nessa temática de mudanças climáticas, né, e desastres naturais. Então, observando aí o que já foi trazido, né, pelos colegas aí que tiveram suas falas anteriormente, tanto a Rafaela, né, com essa apresentação riquíssima, quanto as contribuições que já foram dadas, né, em vídeos anteriores dessa série. Então, eu pensei em focar a minha fala mais especificamente no tema no tema de desastres, né, e nas ferramentas aí de gestão de risco, que vão dialogar aí mais diretamente, né, com as minhas experiências, e eu espero que dessa forma eu possa, então, contribuir, né, para essa discussão aí muito pertinente que foi levantada aí
nessa série de vídeos do Hidrotalk, tá? Então, a minha fala aqui vai estar muito baseada, né, nesse projeto de elaboração do Plano Municipal de Risco do município de Niterói, que está sendo desenvolvido pela UF, né, do qual eu faço parte, junto a uma equipe aí de especialistas, né, em hidrologia, em processos geodinâmicos e desastres naturais. E esse projeto, como eu falei, né, ele trata da elaboração do PMRR para o município de Niterói. Então, eu trago aqui embaixo, né, o arroba do nosso projeto no Instagram, se alguém tiver interesse, né, de participar, tem bastante coisa legal sendo publicada aí nessa temática, né, o desenvolvimento do trabalho tem sido, pode ser acompanhado aí, né, na nossa página, tá? Então, o PMRR, ele é essa ferramenta de gestão de risco, né, que tem o objetivo principal de fornecer aí referenciais técnicos, né, e de gestão, né, de gerenciamento aí a um nível municipal, para possibilitar a intervenção estratégica, né, e ações de prevenção aí e mitigação de riscos de desastre. E aí, antes de tratar mais especificamente do projeto, né, eu trouxe aqui um breve panorama, assim, da gestão de risco, né, e uma revisão aí dos conceitos que vão nortear o desenvolvimento desse nosso projeto. Então, a gente parte do princípio aí dessa ideia, né, começa a se estabelecer já na década de 90, conforme esse campo do conhecimento vai avançando, né, de que os riscos, eles são um objeto social, né, eles são construções sociais, e que os desastres, que são a materialização, né, desses riscos, eles não são naturais, né, mas sim, eles vão ocorrer aí em função do modelo de desenvolvimento sociopolítico, econômico, né, cultural, das formas de ocupação do território e das vulnerabilidades que são criadas aí por essa razão, né? Então, a vulnerabilidade, ela tem um papel muito relevante no entendimento do risco, né? Desculpa. Principalmente nesse cenário aí que a gente tem a intensificação, né, desses eventos extremos, né? O relatório mais recente aí do IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele traz algumas informações assim, muito significativas, né, sobre esse tema aí. E ele aponta que as comunidades mais vulneráveis, apesar de historicamente terem contribuído menos, né, para essas mudanças climáticas que nós estamos aí enfrentando, né, elas são afetadas de maneira aí, desproporcional, né? Então, esse relatório traz a informação, por exemplo, que entre 2010 e 2020, a mortalidade aí, em razão, né, desses eventos de inundação, tempestade e seca, foi 15 vezes maior para regiões de alta vulnerabilidade, né, quando comparado a regiões com uma vulnerabilidade menor. E ele traz para a gente também que a falta, né, da adaptabilidade, a falta dessa capacidade de adaptação frente às mudanças climáticas, ela afeta particularmente os grupos vulneráveis e marginalizados, né? Isso se dá porque o risco ele pode ser traduzido aí de uma maneira mais simplificada como a relação entre o perigo, a ameaça, né, e a vulnerabilidade das pessoas, dos sistemas naturais, dos bens materiais, né, que estão expostos aí a esse perigo. Nós podemos também incluir nesse conceito, né, a capacidade de enfrentamento aí, ou a resiliência, né, que pode ser tanto do indivíduo, da comunidade, uma resiliência governamental, né, que vai atuar aí como um fator redutor desse risco, né? Então, a gestão do risco de desastres, ela vai tratar desse processo contínuo aí de aplicação de políticas e estratégias que visam prevenir novos riscos, né, reduzir os riscos que já existam e gerir aí eventuais riscos residuais, né? Esse conceito, então, é muito entendido, né, por essas etapas que estão representadas aqui nessa figura que eu trouxe, né?
que são etapas anteriores e posteriores aí ao incidente, né, ao desastre em si. Onde a gente tem as etapas antecipatórias, né, de prevenção e mitigação desses riscos, a preparação para a eventual ocorrência aí desse desastre, né, e as etapas tardias, né, que são etapas mais reativas aí, né, de resposta a esse incidente de maneira estratégica e organizada, e a posterior recuperação, né. Então, o governo federal ele tem proposto uma abordagem que é fundamentada em processos, né, a gestão de risco aí baseada em processos, que propõe uma gestão integrada e sistêmica dos eixos estruturantes, né, que estão apresentados aqui nessa figura, e esses processos, né, eles partem aí do conhecimento dos riscos, né, do mapeamento desses riscos, da identificação dos perigos e das vulnerabilidades, e muito fortemente também da transferência de conhecimento, né, e aí da coprodução de conhecimento junto à comunidade, que promove a educação ambiental, a percepção de risco, né, criando aí uma cultura de prevenção. Ao mesmo tempo que se mantém esses outros eixos estruturantes, né, que vão promover aí a efetiva prevenção e redução dos riscos, né, com as intervenções, tanto estruturais quanto não estruturais, e também as ações aí de preparação, resposta e recuperação, né, para esses eventos. Então, esse é um avanço bastante grande aí na gestão de risco no Brasil, né, que anteriormente tinha suas políticas desenvolvidas aí de uma maneira muito reativa, né, em resposta aí a grandes desastres que ocorreram, né, particularmente desastres que ocorreram em todo o país aí entre 2008 e 2011, né. Então, a ocorrência desses eventos levou a uma mudança significativa na gestão de risco do Brasil, aí com a Lei 12.608, né, sendo promulgada em 2012, e essa lei ela vai aí orientar e articular a gestão de risco no Brasil, né? E ela é uma ferramenta aí essencial para adaptação, né, frente a essas ocorrências cada vez mais frequentes de extremos climáticos, né? Que, como a gente já viu, atingem aí particularmente os territórios periféricos mais vulneráveis. Eu trouxe aqui nessa figura, né, a capa do caderno técnico de gestão integrada de riscos de desastres, né, publicado aí pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse material é um material muito legal aí, tem um levantamento, né, um histórico bem completo. Esse material, além desse caderno técnico, ele conta com um curso também, né, com material interativo, com videoaulas, então fica aí a dica para quem quiser aprofundar um pouco mais, né, nessa temática. Mas aí, retomando aqui, né, a gestão de risco no Brasil, de acordo com as nossas diretrizes nacionais, diversas ações de gestão de risco, elas vão ocorrer aí no nível municipal, né? E vai ser, portanto, responsabilidade dos municípios diversas ações, né, como ordenamento territorial, saneamento, a criação de fundos municipais emergenciais, né? E dentre essas atribuições está também aí a elaboração dos PMRRs, né? Que são aí essa ferramenta, né, de gestão, como a gente já tinha falado anteriormente, e que possibilitam aí aos municípios solicitar, né, recursos federais aí para investir em redução e mitigação de risco. Então, entrando mais especificamente no projeto que eu estou atuando, né? Esse projeto ele faz parte de uma iniciativa no Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias, né? E ele visa fortalecer os municípios, né, com ações de planejamento, tá? Então, o objetivo aí desse projeto é aprimorar alguns dos objetivos, né, são aprimorar aí a participação comunitária nas diversas etapas da elaboração do PMRR, que vai ter aí a vulnerabilidade como um pilar estruturante aí da análise do risco, né, e trazer também aí inovações metodológicas, né, particularmente referente aos processos do meio físico.
Então, esse projeto está sendo desenvolvido simultaneamente em todo o Brasil, né, por meio de convênios aí, com as universidades, né? Então, são 17 instituições que estão desenvolvendo o PMRR para 20 municípios no Brasil. Tá? E no município de Niterói, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, esse projeto do qual eu faço parte, ele é desenvolvido pela UF, né, Universidade Federal Fluminense, ele é coordenado pela professora Franciele Zanandrea, né, e ele ocorre em cooperação com a Prefeitura Municipal de Niterói e financiamento aí do Ministério das Cidades e Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu vou falar brevemente aqui um pouco como esse projeto está sendo desenvolvido, né. Tratando primeiro da nossa escala de análise, assim, né, o primeiro filtro que a gente aplicou aí foi a delimitação das próprias comunidades, né, já que esse é um projeto que é focado aí nessas áreas vulneráveis e periféricas, tá certo? Então, a gente vai aplicar aí a nossa metodologia de análise de risco às comunidades que estão representadas aí por esses tons acinzentados, né, no mapa do município de Niterói, e a gente tem ainda uma segunda escala, né, de análise que foi feita a partir da aplicação de uma grade de hexágonos regulares. Tá? A gente não tem muito tempo para entrar, né, detalhadamente nessa metodologia, mas então a gente vai desenvolver um índice de risco que vai ser aplicado, né, a essas análises, né, essa escala, né, essas áreas que foram definidas para análise, tá? Então, o nosso índice de risco aí, ele foi definido por uma combinação da análise de vulnerabilidade, usando dados aí do CAD único, né, e métodos probabilísticos e determinísticos, né, que usaram aí tantos registros, né, de ocorrências anteriores da Defesa Civil de Niterói, né, como o modelo Chaustab, né. O Chaustab, ele é essa ferramenta de modelagem de escorregamentos translacionais, né, que são aí as principais ocorrências, né, no município de Niterói, e esse modelo ele permite, aí, através de uma análise, né, baseada em fatores, em parâmetros, né, geomecânicos e hidrológicos, ele permite uma análise aí da estabilidade do terreno pixel a pixel, né? Então, a gente tem aqui esse modelo, né, o resultado desse modelo aplicado aí para todo o município de Niterói, e aqui nesse zoom, né, um detalhe de como esse dado aparece aí para a gente, né? Com as áreas incondicionalmente estáveis aí representadas por esse tom azul, né? E o aumento da instabilidade aí demonstrado nessa escala de cores aí que vai culminar no vermelho, né? Para as áreas mais instáveis. Então, com a aplicação desse índice de risco, a gente chegou aí a uma hierarquização, né, uma priorização das comunidades, que foi muito baseada nessa etapa aí, na nossa capacidade operacional, né, e chegamos a uma lista de 14 comunidades no município de Niterói, que seriam aí mapeadas em detalhe. Tá? Esse processo de hierarquização, ele passou aí também por uma validação, né, junto à Defesa Civil e ao Comitê Gestor Municipal aí da Prefeitura. Né? Esse comitê, ele conta com integrantes de diversas secretarias. Tá? E a participação ativa, né, da comunidade, como eu falei anteriormente, ele é uma premissa desse projeto que visa aí mudar esse panorama que é trazido por Ulbricht e colaboradores em 2023, né, que demonstra aí que a participação social na gestão de risco no Brasil ainda está muito restrita às etapas tardias, né, essas etapas reativas, né. E essa participação social em todas as etapas da gestão de risco, ela é muito importante para promover aí a articulação comunitária, a transferência de conhecimento, a coprodução de conhecimento, né, e o desenvolvimento aí da autoproteção, né, dessa comunidade. Então, o nosso trabalho ele vai se iniciar aí com essas oficinas técnicas, né, que foram realizadas com líderes comunitários e com os NUDECs do município de Niterói,
que vão atuar aí como fonte de disseminação do conhecimento, né, e como uma ponte aí entre o nosso projeto e a comunidade, tá? Então, aqui eu queria mandar um salve para a galera desses dois projetos, no projeto Data Civil e Banco do Preventório, que trabalham há muito tempo com cartografia social, né, enriqueceram muito o nosso trabalho. Agradecer também aí a colaboração da Defesa Civil, né, que nos ajudou muito aí nesse contato com as comunidades, estabelecer esse vínculo, né. Então, partindo dessa oficina técnica, a gente vai para os mapeamentos participativos na comunidade, né, onde a gente visita esses territórios e a gente convida a comunidade a compartilhar a sua percepção aí das fragilidades e das potencialidades dessa comunidade, né, com referência aí ao risco, né. Então, a equipe, nessa etapa, ela funciona como facilitadora, né, na transferência da percepção dos moradores sobre seus territórios para esses mapas físicos que vão ser utilizados, né, em etapas futuras. Então, permite aí a coleta de informações precisas, né, e representativas da necessidade e das prioridades, né, das pessoas que realmente vivenciam esses territórios. Então, e aí buscando, né, uma relação de mais equidade, né, como uma primeira etapa de devolutiva às comunidades, esses mapas, né, aqui eu trago um exemplo para vocês, esses mapas gerados a partir dessa colaboração, eles vão ser disponibilizados aí na própria comunidade, né. E como eu falei, essas informações que são coletadas durante o mapeamento participativo, elas são muito ricas, né, e elas são aplicadas junto às outras informações aí, né, das características físicas, né, do terreno, que foram analisadas previamente, né, são somadas aí a essas informações trazidas pelo mapeamento participativo, que vão resultar aí nessa etapa de pré-setorização, né, que ocorre aí durante o nosso planejamento de campo. Então, na sequência, a equipe vai a essas comunidades, né, realizar esse mapeamento, que nós chamamos aí de mapeamento técnico, que vai envolver e avaliar os aspectos do meio físico e, particularmente, da vulnerabilidade, né, nos locais de risco, tanto os locais apontados pela comunidade durante o mapeamento participativo, tanto quanto as localidades foram identificadas aí nessa etapa de pré-setorização, né? E aí, coletando, a equipe, né, vai estar, então, em campo, coletando, né, as informações e fazendo imageamento das encostas aí também com os drones. Durante essa etapa, a comunidade, né, os moradores também são convidados, né, a acompanhar a equipe e tem sido uma troca aí muito enriquecedora, né. E aí, para finalizar, né, a etapa que nós estamos no momento, né, então, esse mapeamento de risco, esse mapeamento técnico, ele é seguido pela setorização de risco, né, onde a equipe vai se reunir para setorizar esse território a partir do grau de risco, né, que vai vir aí, segundo essa análise do perigo e da vulnerabilidade das localidades. Bom, então, como eu falei, essa etapa que nós estamos, né, nesse momento, esse projeto ele tem ainda diversas etapas futuras, né, que eu trouxe resumidamente aqui. Então, essas etapas elas vão englobar a proposição de soluções, né, e soluções baseadas na natureza, intervenções estruturais, intervenções não estruturais, projetos educativos, né, vai incluir também a validação desse nosso mapeamento e dessas propostas que serão feitas junto aí a essas comunidades que foram mapeadas e ao Comitê Gestor Municipal. Mais à frente também, como parte desse projeto, a equipe vai participar aí na atualização e na proposição, né, de políticas municipais para gestão de risco, né, tem uma etapa que a gente considera muito importante também, que é a etapa devolutiva para a comunidade, né, onde a gente vai desenvolver aí materiais informativos, né, no formato de cartilhas, material de divulgação do PMRR para essas comunidades, né, para que elas tenham essa informação aí de maneira acessível, né, além de promover também audiências públicas para discussão, apresentação e discussão, né, dos resultados aí do nosso projeto.
Então, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, finalizar aqui com essa foto do município de Niterói, com o Pão de Açúcar lá ao fundo, do fotojornalista Gustavo Stefan, né, deixando aqui novamente o arroba aí da nossa página no Instagram para quem tiver interesse. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado, Aimee, pela palavra, pela apresentação. Muito bacana ver como os trabalhos se casam, né? E, por exemplo, essa questão dos avisos meteorológicos e o mapeamento participativo, como elas podem casar também melhor à medida que a gente for desenvolvendo isso no sentido da própria população entender e conseguir interpretar aviso, por exemplo, né? Então, bom, é muito interessante também ver os trabalhos de vocês nesse nosso contexto. E semana passada ocorreu o quarto END, o quarto Encontro Nacional de Desastres, e lá a gente teve uma série de falas, tanto a nível local quanto a nível continental, sobre desastres naturais, né? E como as falas de vocês casam muito com esse simpósio. Então, eu quero até convidar os nossos espectadores, quem não pôde participar, lá no site do quarto END, o quarto Encontro Nacional de Desastres da BR Hidro, já estão disponíveis os anais do evento e também as fotografias. Então, quem não pôde participar e quiser um gostinho lá do que foi o encontro, fique à vontade. Mas, bom, sem mais delongas, vamos seguir para a nossa próxima etapa. Muito obrigado às duas palestrantes pela fala, muito legal também ver duas jovens pesquisadoras atuando e trazendo informação nova para a gente. Então, agora a gente vai para a segunda etapa, que é uma rodada de perguntas, né? O nosso tempo está um pouco limitado, mas acho que dá para a gente conversar mais um pouco aqui. Então, a primeira pergunta, ela vem do José Gessilã, da USP, e ela é direcionada para a Rafaela. Só um instante. Isso. A pergunta é: como a definição de seca evoluiu ao longo do tempo no Brasil, em especial no Ceará? E como falar de seca no passado e no futuro sem uma definição universal? Fique à vontade para responder, Rafael. Oi, é muito boa a pergunta. A seca, ela é um fenômeno multifacetado, ou seja, é um fenômeno que engloba diversas definições e impacta diversos grupos, tanto o ecossistema como também a sociedade. Ao longo do tempo, aqui no estado do Ceará, por exemplo, existem vários registros de seca bastante recorrentes, bastante intensas. O que chama a atenção é a seca lá do início do século passado, né, do 15, lá de 1915. Naquele período, existia ainda muita migração, né, das pessoas que vinham do interior para a capital para tentar se refugiar da seca. Então, naquele contexto, ela abordava mais um lado social. E hoje em dia, ela não deixa de ser social, não deixa de ser socioeconômica. Mas, além disso, ela engloba também a questão cultural, a questão econômica, a questão natural do evento, como ele é frequente, a gente está conseguindo mitigar os efeitos da seca de forma bem direcionada, principalmente devido às gestões. Então, sem uma definição global, praticamente é só pensar onde a seca ela vai afetar em determinadas situações. Se ela vai afetar o ecossistema, se ela vai afetar também a população, a sociedade, a economia, todo esse quesito socioeconômico. Acho que deve ter respondido. Obrigado, Rafaela. Vamos para uma outra pergunta aqui, da Tereza Lopes, de Fortaleza. Ela manda para a Aimee, se a Rafaela quiser complementar, fica à vontade também. E quais avanços tecnológicos recentes têm sido mais eficazes na previsão e mitigação de desastres naturais? Essa é a pergunta dela. Excelente pergunta, né? Agradeço aí também pela colaboração de fomentar, né, essa discussão.
Eu diria assim que os avanços tecnológicos, né, para previsão e mitigação, né, de desastres naturais, eles estão ocorrendo em diversas frentes, né? Então a gente tem aí na previsão aí de mais longo prazo, né, investigação de cenários aí usando modelagem, né, do sistema terrestre, né, que a gente tem avançado bastante aí na calibração, né, e na aplicação desses dados, desses modelos, né, que são globais aí, para o nosso país, né, que é um país muito extenso e muito diverso, né, onde diferentes regiões elas são atingidas aí por eventos extremos de natureza distinta, né. Então, acredito que esse aí é um avanço, né, que contribui aí no planejamento, na preparação para esses eventos. A gente tem outras fontes também que estão avançando bastante, né, como monitoramento hidrometeorológico, né, modelagem hidrológica, né, com o avanço aí da cobertura de estações de monitoramento aí, né, mais bem distribuídas e mais modernas, né, que vai tornando mais célere aí o processamento desses dados, né, pelos especialistas. Claro que nós ainda temos muito campo, né, muito espaço para avançar aí nesses campos, né, e o fortalecimento dessa rede de monitoramento geohidrometeorológico, ela é essencial, né, aí para a previsão desses eventos. Também o fortalecimento aí, né, de sistemas aí de alerta e alarme, né, que sejam eficazes. Tem diversas pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse âmbito aí, né, para a gente aumentar a aplicabilidade e a confiabilidade desses sistemas de alerta e alarme, né, tornando eles mais eficazes. E acho que comentaria ainda ali o avanço, né, nas modelagens dos processos físicos, né, as modelagens tanto probabilísticas quanto determinísticas, né, modelagens aí de processos hidrogeodinâmicos, né, onde o avanço aí, né, da disponibilidade, né, o aumento da disponibilidade aí de dados, né, mais bem distribuídos, uma cobertura territorial maior e de maior resolução aí também, permite avançar aí na modelagem também de suscetibilidade, né? Essas técnicas aqui que eu vim mencionando, né, elas já estão aí há algum tempo, mas eu diria que com certeza elas estão avançando bastante, né, com essa mudança de perspectiva e focando mais na prevenção e na mitigação, né, durante a gestão do risco, trazendo aí investimentos, né, propiciando aí esses avanços que eu mencionei. Ótimo, muito obrigado, Amy. Excelente resposta. Bom, o nosso tempo ele está chegando ao fim, infelizmente. Então, eu só gostaria de convidá-las para deixar uma última mensagem. Pode ser primeiro a Rafaela, depois a Amy. Deixar alguma mensagem para os nossos espectadores. Então, fiquem à vontade para comentar brevemente. Boa tarde mais uma vez, queria agradecer novamente, né, estar participando desse momento rico, e a gente tem que pensar bastante a partir de agora, já que a gente não consegue impedir o desastre de ocorrer, a gente tem que se planejar, tem que prever, mitigar e ter resiliência para conviver com a natureza do jeito que ela está hoje em dia. Que eu acho que esse é o ponto agora, é conviver. Amy. Isso, com certeza, concordo com a Rafaela. Queria só aproveitar aqui e complementar, né, reforçando esse tema que eu trouxe aqui, né, da importância e da participação ativa da comunidade em todas as etapas, né, da gestão de risco aí, criando essa cultura, né, de prevenção aí, favorecendo, né, a adaptação a essas mudanças que a gente está enfrentando, né, gerando aí autoproteção, coprodução do conhecimento, né, buscando aí também uma relação de mais equidade aí, ao tratar com essas regiões mais vulneráveis, né. Então, acho que a mensagem que eu queria passar, espero ter contribuído, é essa. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Ótimo. Eu que agradeço, em nome da CT Jovem, a participação de vocês duas. Realmente, vocês conseguiram contribuir e
de uma forma, eu diria até que vai despertar interesse nesse assunto nos nossos estudantes brasileiros. Enfim, o nosso tempo está chegando ao final. Eu quero deixar uma última mensagem, que essa questão de desastres naturais, como bem a Aimee comentou, ela tem que ter a participação das pessoas que estão sob uma condição do evento, né? Uma vez que a gente está estudando, que a gente está fazendo pesquisa para reduzir danos, para mitigar danos, a gente está pensando nessas pessoas. Então, como fazer uma coisa sem que haja participação dos principais afetados? Eles têm que ter a palavra, sim. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas pela apresentação, pela nossa conversa. Aos nossos espectadores, obrigado também por ter participado, por ter, de alguma forma, seja pelo formulário, mandando suas perguntas para essa trilogia, seja nos assistindo, e nos aguardem para mais eventos. Um abraço e até a próxima.